câmera, né? Não tem problema. E hoje, no dia 12 de maio de 2022, estamos dando início nessa tarde muito especial a mais um SAPAS, o 7º Seminário Avançado de Pesquisa em Assentamentos Sustentáveis. E hoje nós temos a presença da nossa nobre colega, a Juliana Valverde, que é arquiteta e está fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ela está com essa pesquisa muito interessante, Ecovilas Brasileiras, um estudo da relação entre o modo de vida sustentável e elementos do projeto arquitetônico. Está em andamento no programa, mas já em fase avançada, então a gente vai ter em primeira mão alguns resultados, né, e questionamentos, claro, para a gente discutir e contribuir também para o andamento aí da ciência brasileira sobre ecovilas, está sendo desenvolvida de norte a sul do nosso país. Ela já é mestre, né, em arquitetura em urbanismo, em 2014 obteve esse título e também é especialista em ergonomia, né, que é uma parte também muito importante do campo de arquitetura e urbanismo. Além de ser bacharel, né, ela também tem experiência docente, já é professora e é gaiana também. Então, foi formada no curso de Design para Sustentabilidade do Gaia Education, né, em 2018. E, além de tudo, ela também integra o círculo de pesquisa aqui da Rede Casa Brasil. Então, é com muita alegria que a gente recebe a Juliana e, por favor, querida, nós vamos parar de compartilhar nossa tela aqui. Ah, mas antes eu gostaria só de fazer um convite rápido. Bruna, por favor, pode passar para o próximo slide? Só lembrando, pessoal, que já é a 7ª edição, né? Então, as 6 edições anteriores, inclusive a última que teve a presença dos nossos colegas australianos, né, na primeira edição internacional do SAPAS, também já está disponível no canal do YouTube do Casa Brasil. Então, vocês podem acessar ou pelo QR Code ou pelo esse link curto. Visitem, curtem e compartilhem esse conhecimento se vocês gostarem. E logo mais o vídeo desta edição de hoje também estará disponível para vocês. Muito obrigada e agora a fala é da Juliana. Obrigada, Béia. É uma honra estar aqui, né, com vocês e fazer parte desse círculo de pesquisa onde a gente tem a oportunidade de trocar experiências, inquietações, investigações, né, sobre esse tema que nos é tão caro, né? Eu vou começar compartilhando a minha tela para ir falando um pouquinho sobre isso a partir aí dessa perspectiva. Então, me digam aí se vocês estão vendo a minha tela. Sim, só coloca a tela cheia, por favor. Vamos lá. Mais embaixo. Aí, perfeito. Gente, então, como Béia falou, né, esse é o meu tema de pesquisa dentro do meu doutorado em arquitetura, Ecovilas Brasileiras, um estudo da relação entre modo de vida sustentável e elementos de projeto arquitetônico. Só para dar uma contextualizada, a Béia até já falou um pouquinho aqui, mas como eu cheguei nesse tema, né? Como as ecovilas entraram aí na minha vida, eu me considero aí um bebê ainda, porque é bem recente, embora eu acredito que o interesse sobre esse tema, desde a graduação, né, eu tenho esse interesse. Então, em 2001, eu me formei pela Faculdade de Arquitetura da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E naquela época, o meu TCC, no curso de arquitetura, a gente chama TFG, Trabalho de Final de Graduação, foi uma ONG de educação ambiental dentro de uma APA, uma área de preservação ambiental. Isso em 2001, né, onde a arquitetura sustentável ainda era algo inicial nos cursos de arquitetura. Esse tema sobre materiais, sobre técnicas, né, sobre bioarquitetura. E, depois de formada, eu fui atuar no mercado, isso acabou ficando um pouco de lado, até que em 2011 eu me mudei para Natal, no capital do Rio Grande do Norte, e em 2012 eu comecei um mestrado
trazendo aí um pouco esse questionamento sobre ambientes restauradores e conforto lumínico. E, nesse momento, eu conheci a psicologia ambiental, que estuda a relação pessoa-ambiente, e me encantei por esse tema, né? Dentro do escopo da psicologia ambiental, a psicologia ambiental ela estuda a relação pessoa-ambiente, entendendo que essas inter-relações elas são mútuas, ou seja, a pessoa ela interfere no ambiente, assim como ela é afetada e muda o seu comportamento de acordo com o ambiente. A partir daí, eu comecei a integrar o grupo de estudos da relação pessoa-ambiente, que acontecem, né, reuniões semanais na UFRN, e realmente me encantei por esse tema, trazendo para o doutorado essa perspectiva, né, dessa abordagem da psicologia ambiental, que é uma área interdisciplinar, né? Se propõe a ser transdisciplinar, mas a gente sabe os desafios de terem várias perspectivas estudando o mesmo objeto. E aí, no doutorado, eu comecei em 2018, também no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, a estudar esse tema de modos de vida sustentável, a partir dessa perspectiva. Então, minha pesquisa ela está dentro da área de projeto arquitetônico, sob a orientação da professora doutora Gleicia Zambugelali. E logo que eu comecei, na verdade, o meu tema não era ecovilas, né? Era sustentabilidade. Era um campeonato que chama Solar Decathlon, que é um campeonato universitário bienal de construções sustentáveis. E logo no início, os professores começaram a questionar por que eu não estava estudando ecovila, porque eu já tinha esse interesse, né? Então, fui fazer o curso que antes se chamava Educação de Design para Ecovilas, hoje está vinculado ao Design para Sustentabilidade, do Gaia Education. Fui para o Rio fazer essa formação, e daí em diante, realmente, eu me envolvi, de fato, com esse universo das ecovilas, até chegar aí também na Rede Casa Brasil, e que fui muito acolhida e que estou muito feliz de poder fazer parte e trocar com todo esse grupo que integra um movimento da Rede Brasileira de Ecovilas, vinculada à rede da América Latina e da rede global, né? Então, é dentro desse contexto em que eu me propus a investigar modos de vida sustentáveis. E aí, dentro da psicologia ambiental, a psicologia ambiental ela trabalha com 4 eixos, né? Ela investiga um fenômeno dentro de um recorte temporal a partir dessa relação de um grupo inserido num ambiente. Então, no caso da minha pesquisa, esse ambiente são ecovilas rurais brasileiras, né? Um recorte aí. O grupo são os próprios membros das ecovilas, então essas pessoas que não só moram nas ecovilas, mas também voluntários, funcionários, pessoas que de alguma forma são atravessadas por esse modo de vida. E o fenômeno, na verdade, é um modo de vida alternativo. Por quê? Ao longo da pesquisa, eu fui entendendo a dificuldade que é ter um modo de vida sustentável, né? Inclusive, uma das perguntas da minha pesquisa é se as ecovilas elas têm, de fato, um modo de vida sustentável. Então, dentro desse contexto, as ecovilas elas adotam modos de vida alternativos, e uma das perguntas é se esses modos de vida alternativos são sustentáveis. Em que medida eles são sustentáveis, né? Entendendo a complexidade de se atingir a sustentabilidade. E o recorte temporal de 2019 a 2021. Então, vou falar aqui também dessa dificuldade de ter atravessado aí a pandemia e como isso impactou também a minha pesquisa. Então, o que é a pesquisa? É esse estudo da relação pessoa-ambiente em ecovilas brasileiras, com o intuito de compreender o papel dos ambientes coletivos de convivência no modo de vida dessas comunidades. E, para isso, eu estou
investigando, analisando as dimensões de sustentabilidade e como elas são contempladas nesses ambientes coletivos de convivência. O meu recorte aí são 2 ecovilas, né? 2 ecovilas brasileiras, uma situada na Bahia e outra em Minas Gerais. O objetivo geral da minha pesquisa é compreender essa relação entre o design da ecovila e modos de vida sustentáveis, né? Voltado aí para as propostas arquitetônicas dessas comunidades intencionais no contexto brasileiro, a partir da perspectiva da relação pessoa-ambiente e das dimensões de sustentabilidade. E, para isso, eu tenho alguns objetivos específicos, como, primeiro, compreender o que é ecovila. Eu acho que todo mundo que está aqui, que está de alguma forma envolvido com esse tema, entende a complexidade de definir o que é ecovila. Eu vou falar um pouquinho disso e trazer isso um pouco para o nosso contexto, né, do Brasil. Entender esses elementos de projeto de ecovila relacionados às dimensões de sustentabilidade, entender o que são modos de vida sustentáveis no contexto brasileiro, e aí essas últimas, que é discutir o papel dos ambientes coletivos de convivência na relação entre o projeto e modo de vida nas ecovilas, e entender como o modo de vida se expressa no ambiente sociofísico. Eu esqueci de pontuar, né? Mas como o Bea falou, essa pesquisa ela está em andamento, eu estou concluindo esse ano, então eu estou já com a minha qualificação, com a pré-defesa marcada para o dia 7 de julho, então ainda é algo que eu ainda vou levar para a banca para discutir, e esses 2 últimos tópicos ainda estão em andamento, ainda estão em processo. Então, hoje aqui, eu vou focar a minha apresentação nesses primeiros objetivos específicos, que trata sobre as dimensões de sustentabilidade, o conceito que eu estou abordando, né, de ecovila, e os elementos de modo de vida sustentável a partir aí da minha pesquisa. Bom, só para contextualizar um pouco a minha motivação dentro do universo da arquitetura, tem a ver com a crise global, que é uma crise socioambiental muito ligada ao modelo vigente capitalista, né? E a uma tendência de um modo de vida urbano que, infelizmente, dentro desse cenário, não é sustentável, né? Visto que ele entende as questões que são, na verdade, humano-ambientais como recursos, né? E discutir isso a partir desses laboratórios que são as ecovilas, e aí aqui eu trago uma redução bem simplificada dessa ideia de ecovila, né? Como o próprio nome já traz, eco, de serem ambientalmente corretas, e vila, um aglomerado populacional de tamanho intermediário, ou seja, como essas pequenas comunidades elas podem nos mostrar, nos apontar caminhos para que a gente realmente consiga ter uma cultura mais sustentável e, quiçá, regenerativa. Dentro desse contexto, a minha pesquisa ela se volta para olhar o design das ecovilas e essa relação com o modo de vida sustentável a partir dos ambientes coletivos de convivência, entendendo que é nesses ambientes que a vida comunitária acontece. Ou seja, o conceito de comunidade ele acaba aparecendo na minha pesquisa como algo que conduz, né, a essa, e que está diretamente relacionado ao modo de vida. Então, eu vou olhar não para as unidades privativas, mas para esses ambientes aonde essa vida comunitária acontece, tentando entender o papel deles no modo de vida. E aí, para trazer um pouquinho a minha revisão de literatura, ela se debruçou sobre alguns conceitos, né? Esse tema guarda-chuva da própria sustentabilidade, a ideia e o construto de modo de vida,
a relação entre o sentido do habitat e do habitar, e o design de ecovila, que passa pelo conceito, mas também acaba abordando a permacultura e alguns outros aspectos. Dentro da ideia de sustentabilidade, já de cara, eu parto do princípio de que eu estou tratando de sustentabilidade, não de desenvolvimento sustentável, visto que a ideia de desenvolvimento sustentável está muito atrelada a uma ideia de crescimento econômico, né? E a gente hoje já sabe que nem a sustentabilidade seria suficiente para a gente realmente reduzir o impacto que a humanidade já causou no ambiente. A gente precisa até pensar hoje em regeneração, né, em como mitigar esses impactos. Então, por isso, eu trato desse conceito de sustentabilidade. E dentro dele, das dimensões de sustentabilidade, entendendo que não há um consenso, né, que sustentabilidade é um conceito polissêmico e complexo. Então, por isso, eu fui destrinchar isso para definir que sustentabilidade é essa, né? E eu optei por utilizar as dimensões de sustentabilidade do currículo do Gaia, eu vou falar daqui a pouquinho disso. E dentro do conceito de estilos de vida sustentável e comportamento sustentável, eu cheguei no construto do modo de vida, entendendo que comportamento sustentável está muito ligado à atitude, que estilo de vida tem a ver com algo individual e que o modo de vida é algo coletivo e que eu conseguiria observar isso dentro das comunidades intencionais, no caso das ecovilas. Então, dentro das dimensões de sustentabilidade, na minha revisão, apareceram diversas dimensões, né? Alguns autores chegam a falar em 8 dimensões, outros ficam com o próprio tripé do social, econômico e ecológico, mas, de uma maneira geral, essa 4ª dimensão, visão de mundo ou cultural, ela foi incorporada em várias abordagens, né? Tendo em vista que eu já tinha feito Gaia e me aproximado desse conceito, tendo em vista a relevância também do Gaia Education e da rede global de ecovilas, no movimento de ecovilas, eu optei por incorporar, por utilizar essas 4 dimensões, em que a dimensão social tem a ver com a diversidade, com as relações humanas, com a convivência, né? A econômica com o equacionamento dos recursos e com a produção de bens e de serviços, de justiça social também. A ecológica, relação com a natureza. E essa 4ª dimensão, cultural ou visão de mundo, ela tem a ver com a relação do ser humano consigo, com a espiritualidade e com as relações. E é interessante que ela incorpora aspectos intrapessoais, ou seja, do indivíduo consigo, interpessoais, né? Da forma como ele se relaciona com os outros e da forma como ele se relaciona também com o planeta, com o coletivo, o aspecto coletivo. Então, uma visão aí que, inclusive, acaba unindo, né, a partir de uma visão de mundo, todo o propósito das ecovilas e toda uma abordagem até dentro da própria sustentabilidade, que é fundamental ser incorporada também. Ainda sobre a sustentabilidade, dentro de uma perspectiva da dimensão psicológica da sustentabilidade, Corral Verdugo, ele traz aí as dimensões variáveis comportamentais e disposicionais, ou seja, comportamentais muito ligada à conduta e às atitudes, e as disposicionais muito ligada àquilo em que eu acredito ser o certo, né? Uma tendência. Então, é interessante pontuar que existe uma diferença entre aquilo que eu acho que é importante ser feito e aquilo que, de fato, eu consigo fazer. E nesse sentido, fazer esse recorte dentro das ecovilas para esse campo de estudo, as ecovilas são um lugar onde é possível colocar em prática essas condutas. Então,
as variáveis comportamentais, como o comportamento proecológico, austeridade, solidariedade e equidade, e as disposicionais, a própria orientação de futuro, deliberação, visão de mundo e interdependência, aderências, normas, afinidade com a diversidade e emoções ambientais, foram também aspectos que foram incorporados aí no estudo. Em relação ao modo de vida, como eu pontuei, né, eu comecei, num primeiro momento, ainda com esses 3 aspectos: comportamento sustentável, estilo de vida sustentável e modo de vida sustentável. E conforme eu fui aprofundando na revisão de literatura, eu fui entendendo que modo de vida ele volta-se para parâmetros culturais estabelecidos face ao meio social em que se vive, ou seja, um modo em que se vive, modo de viver. E entendendo que era isso que eu estava querendo investigar, né? Muito ligado a um dia a dia, a uma rotina, a vida cotidiana dentro dessas comunidades intencionais, né? Então, entendendo que a partir de um modo de vida, a gente consegue fomentar uma cultura para a sustentabilidade, que é um conceito de Cevascos de 2003. O modo de vida se expressa na forma de uso e de apropriação dos espaços, é isso que eu vou observar dentro desses ambientes coletivos, né? A forma como esses espaços são usados, a apropriação desses espaços, ou seja, não só aspectos técnicos, mas também aspectos funcionais e comportamentais. E dentro disso, né, os estudos que se voltam para a vida cotidiana, eles se preocupam com o grau de consciência sobre a condução dos seus destinos individuais ou coletivos, ou seja, ligado à prática social, né, que é um texto do Guerra de 1993, que consigo fazer um gancho aí com as práticas cotidianas sustentáveis, que é o que eu estou buscando observar nos estudos de caso. Em relação ao sentido de habitat e de habitar, modos de habitar eles podem ser observados nessa relação das práticas simbólicas que as pessoas estabelecem com sua moradia. Mas aí você vai me perguntar, ué, mas você falou que você não ia estudar a moradia, e sim os ambientes coletivos. Mas aqui a gente está entendendo a moradia como o todo, esse lugar em que se vive. E dentro das ecovilas, né, toda a ecovila é essa casa, né? É esse lar, é esse lugar, é essa moradia. Tem essa distinção, inclusive por isso até que na minha pesquisa eu não coloco como as casas, né? No primeiro momento eu coloquei como unidades privativas e unidades coletivas e ambientes coletivos, entendendo que tudo isso compõe aí a casa ou a moradia. Além disso, o modo de vida ele pode ser observado a partir dessas dimensões práticas de uso dos espaços, mas também em relação aos aspectos simbólicos, de apropriação, de enraizamento, a questão de privacidade, de territorialidade, além do aspecto temporal. E isso é interessante porque nas ecovilas há também, nas ecovilas brasileiras, né, que foi onde eu me voltei mais, existe essa dificuldade também de enraizamento. Então, como isso também atravessa aí esses aspectos simbólicos, técnicos e funcionais. No campo da psicologia ambiental, o significado de habitar remete muito aos aspectos culturais intemporais e a relações afetivas de uso e apropriação. E aí, a partir disso, eu também acabei adentrando aí num conceito que eu não trouxe hoje, porque ele surgiu recentemente na minha pesquisa, mas a ideia de ambiência, né, que é esse espaço, ele não é só um espaço físico, mas ele é um espaço simbólico também, que inclui as pessoas, o uso, o que está acontecendo naquele espaço.
Dentro, já, né, por fim, trazendo essa ideia da ecovila, do referencial teórico, primeiro, o próprio conceito de ecovila, que é um conceito ainda recente, ainda em desenvolvimento, que se inicia como conceito mesmo a partir de 1990, como atrelado à ideia de comunidades intencionais a partir de uma pesquisa do casal Gilman em 91, ligado ao Gaia Trust, que ele foi entender o que essas comunidades intencionais tinham em comum. E aí ele pontua 5 aspectos principais, como o próprio tamanho, né, que isso hoje em dia a gente, naquele momento, ele trazia a importância, né, das inter-relações interpessoais, então não poderia ser uma comunidade muito grande, mas a gente tem hoje já, né, Auroville, que tem mais de 2.000 pessoas e se entende como uma ecovila. Mas outros aspectos interessantes, como a ideia do compartilhamento, então, serviços e equipamentos de grande porte compartilhados, e isso é interessante porque os ambientes coletivos, eles são, né, esses equipamentos de infraestrutura que são compartilhados, a integração das atividades com a natureza, e aí é mais fácil a gente observar isso nas ecovilas rurais, mas isso não se restringe às ecovilas rurais. O equilíbrio entre o aspecto do indivíduo e da comunidade. Então, é interessante que, já na década de 90, ele trazia essa importância da gente equacionar isso, a importância da privacidade e da individualidade, e do equilíbrio disso com uma vida comunitária. E é interessante que a permacultura ela traz isso, né? Esse equilíbrio entre as atividades coletivas e as atividades individuais. E a própria preocupação com a continuidade. E isso é um ponto bem dramático, se a gente pensar que 90% das ecovilas, das comunidades, elas não conseguem se consolidar. Então, um outro aspecto importante também da gente estar estudando esse tipo de assentamento é entender como que a gente pode promover a continuidade dessas comunidades. E hoje a gente tem várias tecnologias, inclusive sociais, né? Um dos aspectos que é muito salientado é a questão da dimensão social, como algo que às vezes acaba se impondo como um grande desafio. E um conceito mais genérico, e aí trouxe aqui um conceito da Rebeca, que até integra o nosso círculo, né? Que ecovilas são assentamentos humanos sustentáveis que buscam aplicar práticas integradas ao ambiente por meio do uso sustentável de recursos. Então, você vê aí que tem essa questão, esse aspecto ecológico aí como uma premissa para o entendimento de ecovila. Eu gosto muito também de um conceito da Thaisa, que faz parte da Rede Global de Ecovilas, que ela coloca que as ecovilas são laboratórios vivos, comunidade de praxes, que estão criando experimentos de novas formas de vida, relacionamento, proporcionando ao mesmo tempo qualidade de vida e baixo impacto ambiental. E aí, nesse sentido, né, eu acho que traz uma justificativa para a gente estudar as ecovilas como laboratórios de modo de vida mesmo, né? O que essas... Nenhuma ecovila se propõe a ser um modelo, mas todas estão experimentando, enquanto laboratório, soluções que podem inspirar e trazer solução para a crise que a gente tem hoje. Bom, depois, em 2013, quase 20 anos depois, Capello, ela também investiga a ecovila e ela traz também aí 5 pontos que caracterizam essas iniciativas. E é interessante que ela vai já numa perspectiva mais ligada a esses aspectos sociofísicos, né? Ligados que as ecovilas são iniciativas de cidadãos comuns, que reflete esse desejo de construir uma infraestrutura aliada a uma vida em harmonia, não só com o lugar, como com as pessoas.
Muito ligado também a esse controle dos recursos, ou seja, uma busca aí por uma autossuficiência, né? Um uso consciente dos recursos, ligado a esse corpo de valores comum, né? Essa importância de ter muito uma clareza de quais são os valores, quais são os princípios desse grupo. E aí é interessante que cada grupo vai ter um propósito diferente, por isso não existe um modelo de Ecovila. E muito ligado a uma vocação de construir um centro de pesquisa, educação e prática. E aí, nesse sentido, é interessante a gente ver como o conceito da rede global de ecovilas hoje, ele incorpora todas essas iniciativas. Então, aquele conceito inicial de que ecovilas eram comunidades intencionais, hoje, a rede global de ecovilas, a GEN, né, Global Ecovillage Network, ela entende ecovilas e projetos de ecovilas, incluindo tanto comunidades intencionais, ou seja, grupos de pessoas que se juntam por compartilharem um propósito em comum, mas inclui também as comunidades tradicionais. E isso não é à toa. Isso tem a ver também com a participação da própria rede na Organização das Nações Unidas e de uma atuação na agenda da sustentabilidade, na agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que incorpora as comunidades tradicionais a fim de fomentar e apoiar essas comunidades e, inclusive, trazer esses exemplos de outras formas de ser e fazer, né, no mundo, né? Então, modos de vida sustentáveis, né? Muito atrelado aí à própria ideia de ecovila. Além disso, a gente tem a permacultura também como um modo de ser e fazer das ecovilas, não necessariamente, né, mas a gente percebe principalmente no Brasil uma relação muito grande das ecovilas utilizando o design permacultural como uma metodologia, uma filosofia, incorporando não só no design, usando o sistema de zoneamentos, mas a própria lógica da permacultura, que é o cuidado com as pessoas, o cuidado com a terra e a partilha justa. E se a gente for olhar, está ali falando exatamente sobre o tripé da sustentabilidade, né? A dimensão ecológica, social e econômica. Mas o que é interessante, eu acho que a permacultura acaba trazendo esse aspecto funcional do design mesmo, né? Atrelado ao design que pode ser aplicado, um design aplicado, sempre pensando nessa ideia circular, né? Nesse design integrado, que tem uma harmonia entre a paisagem e as pessoas, o lugar e o coletivo, né? Então, as ecovilas elas acabam colocando em prática esses princípios e esses fundamentos da permacultura, que acabou aparecendo também na minha pesquisa, e eu acabei também incorporando aí o design permacultural para identificar esses elementos de projeto arquitetônico. Eu não sei muito como é que eu estou de tempo. Vamos lá. Por fim, dos elementos de design, tem o livro Creating a Life Together, né, da Diana Christian, que inspira muitas ecovilas. Ele é de 2003 e ele é quase que uma cartilha, né, sobre como criar e construir, planejar uma ecovila. E dentro, né, no capítulo 13, ela traz alguns atributos arquitetônicos de convívio social. Então, eu também vou observar isso na minha pesquisa. E o que é interessante é que, se a gente olhar esses 4 atributos, conexão visual, distância aconchegante, proeminência, caminhos, nós e centros de energia, todos eles estão falando aqui, com exceção da proeminência, né, que fala que a edificação principal ela tem que se destacar em relação às outras edificações. Todos os outros estão falando sobre
a importância do encontro, né? A conexão visual, ela fala que a conexão visual ela estimula o convívio, então, até ela sugere que as edificações as moradias privativas devem estar próximas para que os moradores se vejam, né? A minha pesquisa contradiz um pouco até isso, né? Que essa relação entre privacidade, que a privacidade também é importante. Esse distanciamento aconchegante, ele fica um pouco vago, né? O que seria esse distanciamento aconchegante, mas, de fato, é preciso. E aí, esse equilíbrio entre privacidade e proximidade. Tem até um texto que fala sobre... Ela até pontua sobre essa ideia de pessoas urbanas que vão para os neo-rurais, né? Que vão para áreas rurais, mas querem estar isoladas umas das outras. Então, isso contradiz a própria ideia de ecovila. E os caminhos, como esses fluxos também devem ser pensados para promover o encontro, né? Que você passe por esses ambientes coletivos, né? Em que você promova aí essas trocas. Então, também são aspectos que eu estou trazendo como... Eu estou discutindo como elementos de projeto arquitetônico favoráveis a modos de vida sustentáveis. E aí, dentro da minha estrutura metodológica, né, dos meus caminhos metodológicos, então, só para apresentar um pouquinho aqui para vocês como esse meu estudo ele vem se desenvolvendo, eu fiz toda essa parte da revisão de literatura e também a análise do jogo Planejando Ecovilas, que é um jogo da GEM também, né, dentro do currículo do Gaia Education, desenvolvido para apoiar o planejamento de ecovilas, inclusive que pode ser usado para avaliar ecovilas também já fundadas e consolidadas, né? E, num segundo momento do estudo empírico, eu realizei um painel de especialistas para entender como algumas pessoas que vivem em ecovilas e que vivem pautadas aí nessa ideia da sustentabilidade entendem por modo de vida sustentável. Para isso, eu realizei esse estudo no Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, do ENCA, e a última etapa da pesquisa, o estudo de caso, em que eu entendi que, para eu conseguir observar modos de vida, eu precisava investigar ecovilas consolidadas que tivessem uma quantidade mínima de 10 membros ou 3 famílias, fundadas há pelo menos 10 anos e que tivessem ambientes coletivos de convivência, né, para eu conseguir observar essa interação. E, com isso, eu cheguei, né, em 2 ecovilas que se disponibilizaram a me receber, né, e receber o estudo, que foi a Comunidade Campina, que fica na Chapada Diamantina, na Bahia, e Terra Una, que fica ali na Serra da Mantiqueira, em Liberdade, Minas Gerais. E aí, para o estudo de caso propriamente dito, é um estudo de caso de caráter qualitativo, em que tem uma postura etnográfica, ou seja, eu fui para o campo, eu passei 15 dias nessas ecovilas, né? Então, com visitas exploratórias, eu fiz observação também, fiz diário de campo, a análise documental, tanto da proposta, estatuto, o projeto. E aí essa etapa ela se mostrou bem desafiadora, porque algumas ecovilas elas se pautam muito na oralidade, não tem muitos documentos. Então, acabei fazendo o levantamento arquitetônico desses ambientes coletivos. Fiz também um formulário tipo checklist para fazer uma avaliação técnica inspirada nas categorias de análise que eu elenquei, e entrevistas semi-estruturadas, para depois fazer essa avaliação voltada tanto para as dimensões de sustentabilidade quanto voltada para os ambientes coletivos. E aí aqui a análise do jogo
Então, aqui o jogo ele é composto por, acho que 34 cartas, né? Cada dimensão da sustentabilidade tem 6 cartas e tem depois a mandala de integração também com 6 cartas. E aí eu fiz uma análise para tentar elencar também os elementos de projeto arquitetônico vinculados a esses atributos da sustentabilidade. Acabou que o jogo ele não se mostrou suficiente para criar esses elementos, né, arquitetônicos, porque, por exemplo, na dimensão econômica, haviam poucos atributos socioespaciais, né? Já na dimensão ecológica, muitos atributos socioespaciais. Mas, ainda assim, eu utilizei como uma ferramenta para subsidiar essas categorias, né? O jogo acabou se mostrando muito interessante para os aspectos técnicos dos elementos de projeto arquitetônico. E, por fim, com base também na revisão de literatura, eu elenquei 3 categorias, né? Empreendimento, gestão de recursos e construções, como elementos de arquitetura. O empreendimento, entendendo essa organização espacial, a forma, o zoneamento, os usos, o programa, as conexões, a escala, o próprio gabarito e a relação com o entorno. A gestão de recursos, tanto de energia, de água, quanto de resíduo. Então, eu ainda não defini, por exemplo, se eu vou atribuir uma escala, né, para ver a questão da autossuficiência, por exemplo, a gestão dos resíduos, e a construção mais ligada a soluções, a técnicas construtivas, aos materiais adotados, a bioconstrução, a autoconstrução, o impacto, o condicionamento passivo, entendendo que todos esses aspectos, eles são elementos de projeto arquitetônico. E isso foi interessante de ver, né, conforme também, para além do meu estudo de caso, eu fui visitando outras ecovilas, entendendo a dificuldade de você implementar todos esses aspectos, né? Algumas ecovilas, por exemplo, não adotam a bioconstrução, mas elas fazem uma gestão de resíduos que consegue quase que zerar o resíduo e os impactos. Outras já são autossuficientes, tanto em energia e em água. Então, todos esses são elementos importantes de projeto. Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui. Para passar para essa etapa, que foi o painel de especialistas, que eu realizei no Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, que aconteceu também na Chapada Diamantina, em 2019. E eu acho que eu dei muita sorte, porque foi o último em ENCA que aconteceu, né? Depois disso veio a pandemia e os ENCAs ficaram suspensos. Esse ano há uma promessa de que vai acontecer, né? Agora eu não me lembro exatamente onde vai ser. E o ENCA é um encontro promovido pela Abrasca, pela Associação Brasileira de Comunidades Alternativas, que se propõe a oportunizar uma vivência comunitária, né, como acontece numa ecovila, para as pessoas. Então, é um evento autogerido, as pessoas que estão no encontro que promovem, que constroem, inclusive, os espaços necessários para que ele ocorra. Algumas pessoas vão antes e constroem, por exemplo, banheiro seco, se tem uma necessidade de uma cozinha comunitária maior, né? As próprias pessoas que fazem parte do encontro fazem alimentação, então acontece um café da manhã e um almojanta, que é comunitário, e, inclusive, a própria programação do evento ele é feito a partir das pessoas. Então, assim, se eu vou e eu quero dar uma palestra, ou eu quero oferecer uma oficina sobre biotintas, né, sobre alimentação saudável, como está aqui. Então, nessa imagem, a gente tem a cozinha comunitária, uma pintura feita com biotintas,
e uma tenda que foi construída para o evento, que estava bem voltada para falar sobre alimentação saudável e saúde, na verdade. Então, um evento bem interessante, com essa oportunidade, e o que esse evento chegou a ter, em 2019, 2.000 pessoas, né? Então, foi bem grande, e interessante como ele vai se auto-organizando ao longo da semana, né? Inicialmente parece um pouco caótico, assim, mas depois as coisas vão se auto-organizando, e mais da metade das pessoas que participam desse evento, normalmente estão ali pela primeira vez e não têm nenhuma experiência com um modo de vida sustentável. Então, é bem interessante como um encontro que promove mesmo essa oportunidade para as pessoas. Esse painel de especialistas, ele foi feito a partir de uma entrevista estruturada, em que eu fui entrevistando a partir de indicação. Então, meu primeiro entrevistado era uma pessoa que tinha participado do primeiro ENCA, na década de 70, e estava lá no encontro, e eu pedia para esse entrevistado me indicar 2 pessoas. Então, aqui nessa imagem, eu tenho essas setas, né, de quem foi indicando quem, e dentro desse contexto foram indicados 14 especialistas. Desses 14 especialistas, eu consegui entrevistar 11. Desses 14 especialistas, apenas uma mulher foi indicada, e esses que eu não entrevistei, né, eles já tinham saído do encontro. E um outro aspecto interessante é que os 2 especialistas, as 2 pessoas mais indicadas, foram 2 fundadores da comunidade campina. Então, isso também foi algo que me direcionou para fazer o estudo de caso na comunidade campina. As entrevistas, elas abordaram tanto comportamentos sustentáveis quanto modos de vida sustentáveis. Eu tinha perguntas sobre o que é, no entendimento deles, né, o que é ser sustentável, como é viver numa ecovila. E eu acho que eu já estou falando demais, né, gente? Já são 5 horas, eu vou tentar ser mais objetiva aqui. Mas o que eu queria realmente mostrar era esse painel de especialistas. E aí eu usei o software Iramutec para fazer uma nuvem de palavras, e o que foi muito interessante é que as palavras que ocorreram com maior frequência estão muito ligadas a essa relação pessoa-ambiente, né? A palavra pessoa, gente e casa, né? E natureza. Além disso, eu pedi para eles falarem palavras-chave que eu analisei, tanto sobre sustentabilidade, modo de vida sustentável e ecovila. E aí, nesse sentido, foi interessante como sustentabilidade apareceu muito vinculada às variáveis disposicionais da sustentabilidade, enquanto modo de vida sustentável apareceu muito vinculado aos aspectos comportamentais. Então, simplicidade, na verdade, harmonia, integração, evolução, prazeroso, integrado, né? Felicidade, idealismo. Então, eu fiz essa análise tanto voltada para as dimensões psicológicas da sustentabilidade, né? Tentando identificar aqui quais estavam mais voltadas para variáveis comportamentais, disposicionais, e quais se vinculavam a ambas. E a variável que mais apareceu foi a orientação de futuro. Então, achei muito interessante perceber que os especialistas, eles têm essa compreensão, né, dessa perspectiva temporal. E aí aqui eu trago alguns trechos, né, dessas entrevistas do painel de especialistas, em que o entrevistado, o especialista 5, por exemplo, ele coloca: ninguém é 100% sustentável, só o índio, a gente não deve negar isso, negar as tecnologias. Outro falou: eu sou sustentável porque eu posso fazer o que eu faço até o fim da minha vida, e todo mundo pode fazer o que eu faço. Então,
entendendo aí também essa variável, né, temporal. Eu pratico ecologia interior e exterior através da alimentação e do cuidado ambiental. Então, nessa perspectiva do modo de vida, apareceu muito a questão do modo de vida vegano como um modo de vida sustentável no painel de especialistas, pensando aí como um impacto positivo. E esse aspecto da visão de mundo e interdependência e das emoções ambientais, né? A relação com a natureza e como isso promove a qualidade de vida. Então, foram variáveis também que foram incorporadas no estudo. Depois disso, eu elenquei os elementos, né, citados pelos especialistas, tentando estabelecer uma relação com os elementos arquitetônicos, né, dentro de ambiente construído, empreendimento, gestão de recurso e construções, para subsidiar os estudos de caso. E nisso apareceu, né, que os modos de vida sustentáveis estão muito ligados a sistemas circulares, a ciclo fechado, a ideia da simplicidade voluntária, a busca da sustentabilidade em todas as suas dimensões e a dimensão social, de fato, como maior desafio, também foi mencionado pelos especialistas. Por fim, o painel de especialistas, eu elenquei aqui, foram 12 parâmetros: a adoção de fontes renováveis, uso racional de água, a racionalização dos sistemas construtivos, uso de materiais de baixo impacto, integração com a natureza, condicionamento passivo e flexibilidade de funções, que eu fui observar nessas duas ecovilas. E aí essa parte dos estudos de caso ainda está em análise, mas eu trouxe aqui só algumas imagens também da comunidade campina, né, que ela é 100% autossuficiente em energia e em água, e usa, inclusive, a lenha como principal matéria-prima da alimentação, né, uma espécie que é abundante no local. Toda a parte do saneamento ecológico também, que eles adotam, né? A cozinha comunitária, onde eles fazem 3 refeições diárias comunitárias, então é interessante ver o impacto que isso tem também, né? E aí a cozinha comunitária, no meu estudo, aponta como o principal ambiente coletivo, né, para fomentar esse modo de vida. Então, eu estou me debruçando bastante sobre esse ambiente, entendendo que ele é o principal ambiente da vida comunitária. A Campina, para a sustentabilidade financeira, também faz fabricação de sabonetes artesanais, que eles vendem numa feira, e adotam a simplicidade voluntária, e a bioconstrução e a autoconstrução. Todas as construções são bioconstruções. E também tem uma escola, que é o Jardim Campina. Já a Terra Una é uma comunidade de aprendizagem vinculada ao Gaia Education, que promove, inclusive, residências artísticas. Tem bioconstruções e muito reaproveitamento de material, especialmente. Mas tive muita dificuldade de observar a interação, porque fiz aí o estudo de caso em janeiro de 2021, em que a pandemia ainda estava ali, né, privando as pessoas do convívio social. Então, ainda estou vendo também como agregar esse estudo de caso na minha discussão. E aí, só para fechar aqui, alguns achados já sobre a comunidade campina, a questão da vida comunitária, do ambiente físico, do meio social e da relação com a natureza, que foram aí esses elementos, em síntese, os elementos arquitetônicos vinculados a um modo de vida sustentável. Bom, falei muito, né? Mas queria agradecer e abrir aí para perguntas e colaborações, né? Lembrando que é um estudo que ainda está em andamento, então todas as contribuições serão muito bem-vindas. Obrigada.
Juliana, muito obrigada por ter compartilhado com a gente essa pesquisa, nossa, riquíssima, que fôlego, muito legal. Estou com algumas perguntas aqui, imagino que outros também. Que privilégio nosso poder te ouvir aqui. Falou bastante e falou bonito. E eu quero não apenas agradecê-la novamente, agradecer a todos que estão aqui e dizer que as perguntas podem ser enviadas tanto pelo chat quanto também a gente pode levantar a mão e abrir a câmera e interagir assim de uma forma mais descontraída, né? A gente está aqui para conversar, tá certo, pessoal? Então, quem quer começar? Juliana, você abordou outro dia que as ecovilas, um dos detalhes de importância é que seja uma gestão coletiva. O que você viu isso nessas ecovilas que você visitou? Obrigada, mãe, muito bem lembrado, porque eu não pontuei esse aspecto da autogestão, né, como um elemento chave aí nas ecovilas, mas para vocês verem como a minha mãe já está entendida de ecovila. Inclusive, ela foi comigo para a Terra Una, passou 15 dias lá, e, de fato, isso é um elemento, né, que define a ideia de ecovila e que é bem desafiador também, né? Na comunidade campina, eles fazem reuniões semanais e tem, inclusive, uma rotina que incorpora essa autogestão, né? O que é interessante é que, embora todos participem, todos os afazeres têm focalizadores, ou seja, pessoas que são responsáveis por cuidar disso. Isso é interessante, porque às vezes quando a gente fala em autogestão, parece que todo mundo vai fazer tudo. E é importante também essa liderança, mas entendendo que essa liderança ela é circular e ela é mais horizontal, né? Já Terra Una, eu não conseguia observar essa autogestão acontecendo naquele momento, né, pandêmico, embora, né, o grupo tenha se inspirado, inclusive por estarem vinculados aí ao currículo do Gaia, todo o desenho de Terra Una ele foi construído a partir dessa perspectiva da autogestão. E nas ecovilas, o que é interessante também pontuar é que hoje há já, né, muitas tecnologias sociais para favorecer e facilitar todo esse processo de autogestão, como a sociocracia, que, inclusive, é um sistema que a gente utiliza, né, no Casa Brasil, que trabalha com círculos. Então, acho que Béa pode até falar um pouco mais sobre a sociocracia aí, se quiser, mas como formas alternativas, né, a esse modelo que facilitam e favorecem a autogestão. Vou aproveitar, então, a deixa só para fazer, então, um leve esclarecimento para quem está ouvindo pela primeira vez o termo sociocracia, né? Que é uma metodologia de autogestão, é muito utilizada por comunidades autogestionárias, como são as comunidades intencionais, inclusive aquelas que se identificam como ecovilas, mas também é utilizado em vários outros tipos de organizações, não somente movimentos sociais, mas até corporações, organizações que estão aí atuando no mercado mesmo, né? Só que com uma atuação diferenciada, né? Buscando aí outras formas de fazer, né, o convívio, mesmo que com objetivos não somente de viver coletivamente, mas de trabalhar, né? De educar, enfim. E ele busca essa equidade, né? Na participação que realmente seja participativa e não representativa, só que sem uniformizar. Então, como a Juliana mesmo estava dizendo, né, não é que todos têm que fazer tudo, mas é identificado qual é a melhor contribuição de cada um
para o que o coletivo necessita, né? Então, daí você fica dentro do alinhamento, do propósito, né, que une todos, e buscando uma maior eficiência e eficácia, são todos esses termos que a gente encontra aí nos livros, né, sobre sociocracia, que vale muito a pena ver. Quem sabe num próximo Sapas alguém não vem aqui falar um pouco mais especificamente da gestão sociocrática, né? Seria bastante interessante. E essa parte da gestão é muito legal, porque assim, não é só uma decisão tecnológica, a ambientação, né? Como você disse, tem a questão da ambiência, né? Então, que espaço social é esse que existe no ambiente construído? E eu gostei muito da questão da cozinha que você trouxe. Então, eu quero fazer uma pergunta, seria dentro da categoria de empreendimento, né? Sobre o desenho urbano das ecovilas, porque eu observo bastante esse conflito entre a morfologia da edificação isolada no lote e a questão da morfologia de uma vila, em que talvez essas edificações estivessem mais aproximadas. Mas a gente encontra muito, até por conta da questão do lote rural ser tão grande, né? A legislação tem aí uma influência muito grande no desenho. Então, como que você vê, Juliana, esse espaço coletivo representado muito fortemente pela cozinha, mas talvez outros que você possa ter observado, né? Talvez lá na Campina, que antes do pandêmico, né? Então você teve um dinamismo diferente, mas talvez até em Terra Una, né? Será que essa cozinha estava sendo utilizada ainda, mesmo que parcialmente ou com restrições? Não sei se esse espaço, além de ser só de alimentação, né? Então que outros modos, hábitos, né? E conexões que esse tipo de ambiente proporciona, né? E como que ele compensa de repente um distanciamento entre o que você não chamou de casa, né? Entre as unidades privativas. Isso. Déia, obrigada. É bem interessante olhar para isso, né? Porque, inclusive, um dos questionamentos do meu programa, principalmente dos urbanistas, era essa coisa da ecovila como uma ilha, né? Como um ambiente isolado, controlado. E aí, eu vou falar da cozinha, mas eu achei muito interessante quando eu estive em Piracanga, de perceber Piracanga como essa vila, de fato, né? Essa permeabilidade, em que você tem lotes, inclusive, privativos, as pessoas moram lá, né? E essa integração, de fato, com... eles têm até uma dificuldade de nomear, e eu acho que isso nem importa muito o nome, mas dessas áreas mais comuns, onde era o centro Inquiri, né, que agora seria a ecovila propriamente dita, e que você tem essa permeabilidade, né? As pessoas passam por esses espaços, tem um restaurante, então, eventualmente, tem serviços também, né? Não só equipamentos como banheiros públicos, mas também serviços, um empório, uma lojinha. Então, eu acho Piracanga um ótimo exemplo dessa minicidade, vamos dizer assim, né? Porque são mais de 70 construções no conjunto, e que você tem um centro de permacultura, um centro que faz toda a gestão de resíduos da ecovila. Então, assim, até na questão da gestão, né? Como se fossem vários órgãos ali, representando, de fato, uma minicidade. Isso eu achei muito interessante, e isso, para mim, desconstruiu muito essa coisa do todos, né? Dessa coisa da comunidade intencional reduzida, em que todo mundo tem uma rotina comum, né? Mas que existe ali uma dinâmica e um funcionamento, e que cada um tem a sua rotina, a sua vida. Já na comunidade campina e em Terra Una, ambas têm essa cozinha comunitária, né? Que pode ser entendida, inclusive, como o coração da ecovila, porque acaba sendo esse espaço de encontro. E como a cozinha
como as pessoas têm que se alimentar, né? No caso da comunidade campina, tem uma escala semanal e todos os moradores são responsáveis pelo preparo das refeições, né? Café da manhã, almoço e janta, de segunda a sexta, ali tem alguém responsável por preparar a refeição do coletivo. E eles se pautam na permacultura e tem esse horário comunitário de 4 horas de trabalho comunitário na parte da manhã. Então, eles têm uma rotina em que essa cozinha ela tem um papel fundamental na coesão e nas relações, né, do grupo. E é interessante porque tem uma praça, mas a própria configuração espacial da praça, essa praça ela é muito isolada e ela quase não é utilizada. E a cozinha acaba cumprindo não só o papel do lugar de preparo e de refeição, mas como lugar de encontro, de reunião, de guardar instrumentos musicais, por exemplo. Ela está próxima de uma fogueira. Então, durante o meu período lá, teve um curso de bioconstrução e a recepção acontece ali também, né? Acaba que a cozinha ela se expande e ela é multifuncional. Isso é um dos achados também da minha pesquisa, essa relação de multifuncionalidade que acaba acontecendo. A mesma coisa acontece em Terra Una. A cozinha comunitária ela é multifuncional. Eles não têm essa rotina de atividade, né, comunitária, de preparo, mas, por exemplo, durante o período que eu estive lá, eles, aos domingos, faziam um almoço coletivo, né, no intuito de promover esse encontro, né? E como tinham voluntários, os voluntários utilizam essa cozinha também. Então, a cozinha acaba sendo também o lugar de aviso. Em Terra Una, ela é nesse ambiente também que tem uma biblioteca, tem uma sala para as crianças, tem um espaço de guarda, em que cada morador tem um escaninho, por exemplo, né, porque ela está bem próxima ao acesso. Então, às vezes, você deixa alguma coisa sua ali e se desloca para a sua unidade privativa. Então, de fato, a cozinha comunitária acaba tendo um papel fundamental na integração das dimensões da sustentabilidade, né? Principalmente atrelada a esse aspecto da visão de mundo, né? Porque ali vai acontecer esse encontro e as trocas, né? Sem necessariamente você precisar, por exemplo, chamar, às vezes, uma reunião para discutir algum problema, algum conflito, né? Então, é interessante também como esse fazer coletivo, o preparo do alimento, é uma oportunidade de convivência em que favorece a resolução de conflitos e, consequentemente, acaba dando suporte, né, à consolidação e à durabilidade mesmo, né? Não só do modo de vida, como da própria Ecovila. Não sei se foi Béia que travou, se fui eu. Não estou travada, espero. Não, voltou. Eu estava procurando aqui como que abrir o microfone, né? A gente já está há 2 anos e meio e ainda, às vezes, tem esse tipo de dificuldade. Incrível, não é mesmo? Pessoal, se vocês não estiverem animados aí para fazer mais perguntas, eu ainda tenho mais 1 ou 2, mas não quero atropelar a fala de ninguém. Se eu puder, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Juliana. Está ouvindo bem, Ju? Juliana, eu não sei se eu perdi alguma parte, mas assim, a minha pergunta é, para além das ecovilas, as quais você visitou, existem programas de educação ambiental, assim, que receba grupos? Porque eu vi ali que tem alguns encontros, eu não entendi se aqueles encontros são especificamente nessas ecovilas ou se aquilo ali é um encontro em outro lugar específico, para além daquilo ali, porque a gente sabe que os nossos jovens, que são criados dentro da cidade, eles às vezes não têm uma oportunidade de perceber que existe um outro modo de vida, né? Uma outra forma de viver, uma outra forma de consumo, né?
mais sustentável, que eu acho que tudo gira em torno do consumo, né? E que as pessoas são muito consumistas, né? E aí é isso que eu gostaria de perguntar, se para além dessas ecovilas existe algum programa de educação ambiental aberto para grupos, né, de comunidades próximas. Microfone. Obrigada, Tatiana. As perguntas são ótimas porque a gente vê o que a gente esqueceu, inclusive, de falar, né? Então, o ENCA, propriamente dito, que é o Encontro de Comunidades Alternativas promovido pela Abrasco, normalmente ele acontece em comunidades em formação. Então, ele tem a intenção de apoiar a formação de comunidades intencionais, né? Ou ecovilas. Só parei aqui para botar o computador para carregar. E, via de regra, ele acontece anualmente e ele é aberto, embora ele não seja muito divulgado, né? E mesmo não sendo muito divulgado, aparecem 2.000 pessoas no encontro, né? Além disso, e isso que eu acho interessante da Rede Global de Ecovilas ter ampliado essa ideia de ecovila, porque é justamente isso que você falou, né? Para o meu recorte, como eu estou investigando modos de vida, eu precisava que fossem comunidades consolidadas, que tivessem várias famílias e estruturas. Mas no entendimento da GEM, por exemplo, né? Vou até usar um termo da dissertação da Bea, um sítio ecológico, um ecossítio, ele pode ser considerado uma ecovila, né? Um condomínio ecológico, ele pode ser considerado uma ecovila. E aí, no Brasil, o que a gente tem bastante são institutos de permacultura, centros de permacultura, que são espaços, normalmente, de uma família, né, mas que recebe voluntário, que tem todo um projeto de educação ambiental ligado à bioconstrução, a saneamento ecológico, e que promove, né, a educação ambiental e que abre, inclusive, para receber voluntários. Aí, perto de você, por exemplo, tem a El Nagual, não sei se você já ouviu falar, que é uma ecovila que recebe voluntários, né? Tem o próprio Pindorama, que aí é um centro de pesquisa, um instituto, eu não sei exatamente a pessoa jurídica, mas que não é uma comunidade, mas que promove cursos e eles são especialistas, assim, são uma referência, por exemplo, em construção com bambu, e que fazem cursos e recebem pessoas. Enfim, tem muitas iniciativas, né, nesse campo. Eu não pontuei nessa apresentação, mas cadastradas na Rede Global de Ecovilas tem cerca de 36 iniciativas no Brasil. Será que eu vou lembrar os números aqui? Cadastradas no Casa Brasil, no mapeamento de ecovilas. A Bea colocou até aqui, ó. Você consegue ver, né, essas iniciativas da Rede Global, se eu não me engano, são 16, algo em torno disso. Na FIC, que é a Fellowship International Community, já tem um outro número. Então, como elas são autocadastradas, os números variam, né? E muitas iniciativas também preferem ficar anônimas. Mas tem muitas iniciativas, né? Teve uma pesquisa, por exemplo, só em Minas Gerais era uma dissertação de mestrado que levantou só em Minas Gerais mais de 16 iniciativas do tipo Ecovila. Então, esse movimento, né, no ENCA, eu levantei, eu acho que eram 16 que não estavam, por exemplo, vinculadas à Rede Global de Ecovilas, né? E muita gente, por exemplo, que já viveu numa ecovila e que hoje tem a sua propriedade e funciona como um centro, inclusive uma relação que apareceu na minha pesquisa foi essa relação de bons vizinhos. Então, várias pessoas que compram, né, lotes próximos
e promovem esse apoio mútuo e utilizam aí a permacultura como um meio de vida mesmo. Então, tem bastante, sim, e vale muito a pena procurar e se familiarizar. Obrigada pela pergunta. Estava com o microfone fechado. Quem é muito boa com esses números aí do mapeamento é a Bruna, ela se atualiza continuamente. A gente pode afirmar com segurança que já são mais de 100 iniciativas do território brasileiro, e o convite, né, que foi feito à Tati, que seja estendido a todos, né, que estão aqui hoje e que nos assistiram, estão nos assistindo aí outro dia. Visitem o site da Rede Casa Brasil. Lá tem um mapeamento, redecasabrasil.org/assentamentos-sustentáveis, clicando, né, nos ícones que localizam as iniciativas, as comunidades, tem várias informações de contato, muitas delas têm agendas, né, de visitação, oferecem cursos, capacitações, né, ou às vezes outros tipos de turismo, ecoturismo, mas algo ligado à espiritualidade ou ao bem-estar, né, então não necessariamente precisa ir fazer uma oficina que demanda, né, um esforço físico, algo assim, muitas opções de turismo solidário, né, que também é uma característica bastante peculiar do movimento, e que certamente você encontrou, né, Juliana, na sua pesquisa, até vivendo, né, como voluntária ali, quem sabe não experienciou isso, né? Para ajudar na complementação da resposta para a Tatiana, a minha pesquisa é sobre educação ambiental nas ecovilas. E desse mapa, então, que a Bea disponibilizou aí, pelo menos metade das cadastradas na rede tem algum processo de educação e ou de educação ambiental. Pelo menos 50, sim, tem. Então, pode procurar pelas mais próximas de ti e até o final do ano, se eu tiver o meu resultado da minha pesquisa, daí vai estar mapeado, né? Quais que aceitam visitação, quais que aceitam voluntariado, quais que proporcionam cursos. A ideia é justamente fazer um mapa especificando cada tipo desses processos educativos ambientais que elas oferecem pela ecovila, para a pessoa poder pesquisar pela que está mais perto dela, para justamente poder participar. Eu vi que a Lu também tinha aberto o microfone. É que a Luciana também está por dentro das ecovilas rurais, né? A gente esteve com ela aí um tempo atrás e tenho certeza que vai dar um ótimo debate. Não sei se ela não está conseguindo, porque ela abriu e fechou de novo. Talvez coloca no chat, Lu, se não está conseguindo falar. E a Jussara fez uma pergunta no chat. Se as ecovilas só recebem voluntários ou podem ser visitantes temporários? Aí depende da ecovila, né? Tem ecovilas que recebem visitação, inclusive a maioria recebe porque isso é uma fonte de renda, né, das ecovilas. Esse não só promover, né, proporcionar essa experiência de vida comunitária ou ecológica, como também uma fonte de renda para essas ecovilas. Então, em geral, elas recebem para visitação também, não só para voluntariado. Então, a Lu está falando no chat que só queria parabenizar pela pesquisa maravilhosa. Acho super importante a gente notar a sua criatividade na parte metodológica da pesquisa, porque você trouxe assim várias formas, né, de colocar em perspectiva o fenômeno, né, porque ainda não se tem muito essa questão da
pelo menos eu não encontrei ainda na literatura sobre ecovilas brasileiras, muita coisa a respeito da influência do ambiente construído no comportamento, né? E essa questão do neo-rural que você trouxe, né? Até que ponto o urbano sai da pessoa, quando o corpo dessa pessoa se move da área urbana para a área rural. Né? É um processo que deve ser muito desafiador, né? Não deve ser nada rápido, e até os resultados da pesquisa aí mostraram que tem uma dificuldade de incorporar todas as dimensões com a mesma intensidade e aprofundamento, né? Então, você observou ali que em alguns aspectos uma comunidade estava com um avanço maior do que em outros, né? E não necessariamente todas avançam nas quatro dimensões ao mesmo tempo, né? Então, é um processo contínuo, né, em que esse modo de vida é construído diariamente e em grupo, né, não é somente individual. Então, eu achei bastante legal essas categorias do CS, né, e também o MSV, né, assim, muito, muito útil, né, para a gente poder organizar o pensamento. E aí eu queria até fazer uma pergunta um pouco sobre isso, né, sobre os elementos do projeto arquitetônico, né, que eles têm essa questão da funcionalidade, mas também tem da apreciação estética e de como eles ajudam ou atrapalham, de repente, o novo hábito que a comunidade quer desenvolver para ser mais sustentável, que talvez seja diferente do hábito anterior que tinham antes de ir para essa comunidade. Então, um exemplo que me veio à mente foi quando você mencionou os resíduos, né? Então, a gente vê essa circularidade muito presente no manejo de resíduos, não só sólidos, mas também de efluentes sanitários. Então, por exemplo, substituir o botijão de gás, que num contexto rural é bem mais complexo, né, de se obter, pelo biogás, né? E isso vai fazer uma composição do ambiente construído diferente, ou adaptação de um ambiente, né, anteriormente existente. Então, por exemplo, de repente, uma comunidade não tem tanta disponibilidade de lenha como a Campina tem, né? Então, o arquiteto poderia sugerir isso, né? Então, ver como que existe um leque de soluções que proporcionam uma experiência de vida mais sustentável num ambiente tão importante, por exemplo, como a cozinha, né? Então, queria saber assim que se outro elemento, né, ou tecnologia te chamou a atenção nesse sentido. Perfeito, Béa, porque justamente essa percepção da dificuldade de se desvincular, né, de se descolar das comodidades, assim, vamos dizer, da vida urbana e de criar realmente outras soluções. E aí tem dois aspectos, né, que eu acho que acabam sendo elementos chaves aí. Primeiro, às vezes, a falta de recurso mesmo, né? Então, como que esse grupo consegue gerar recurso para investir em tecnologia? Porque a gente sabe, assim, quando a gente fala em ecovila, a gente não está falando necessariamente em uma volta ao passado, a gente está falando em unir tradição e inovação. Agora, como implementar essa inovação? E aí isso eu entendo como um desafio no Brasil, né? A gente tem ecovilas internacionais que são exemplo disso, né? Pinehorn, Tamera, por exemplo, que tem centros avançados de pesquisa. Aqui no Brasil, eu te confesso que eu não conheço, né? Você falou a questão Terra Una, por exemplo, eu acho que eles acabaram levando muito da cidade, né? Porque tem a questão, por exemplo, do botijão de gás e uma dependência aí disso como uma fonte de energia. Não sei até que ponto isso é, de fato, algo, uma escolha, né? Ou uma dificuldade financeira mesmo de implementar ou de se aprofundar nesses sistemas, né, inovadores para implementar, por exemplo, né? E uma outra coisa que você tinha falado, da questão da
A gente falou de alguma outra coisa? Era da questão do impacto para o desenho arquitetônico mesmo, para o projeto, né? Porque, então, se a cozinha tem um biodigestor, então ela não se limita ao próprio lugar, ela tem uma extensão, né? Já tem a horta orgânica, né? Que alimenta essa cozinha, geralmente, isso é muito visto, né? Mas também aí depois dela, né? Então, se ela tem uma composteira, né? Ou biodigestor, então... Eu me lembrei agora aqui que recentemente eu conheci o projeto da Ecovila Muriquiaçu, é o PEMA, que fica em Niterói. E é muito interessante justamente observar essa estrutura, né? Eles estão construindo uma casa-mãe, não tem necessariamente esse nome, mas ela porque ela é onde tem a cozinha comunitária, alguns dormitórios, e todo esse sistema, né, de conexão, por exemplo, do banheiro com o biodigestor, e isso conectado. E isso é muito interessante se você pensar que, quando você planeja, né, quando você já desenha pensando nisso, você consegue ter um design compacto. E compactar é um atributo de sustentabilidade, né? Se você pensar ali, como a permacultura fala, de você reduzir energia, não, a energia dos deslocamentos, a energia da construção, né? Quanto que aquele espaço vai ocupar. Então, bem interessante, realmente, eu achei bem interessante ver lá como eles estão desenvolvendo, é uma ecovila que está em formação, né? Tanto que eles chamam projeto de ecovila, mas já pensando em todos esses aspectos. E isso que é muito interessante do design em permacultura, porque é um planejamento que ele é feito já a longo prazo. Por mais que você não consiga, você não vai implementar tudo ao mesmo tempo, mas você já desenha prevendo, né? Uma usina de biodigestor, por exemplo, né? Você pensa ali numa composteira que vai estar perto, né, da cozinha, para você não ter que se deslocar muito para levar esses resíduos orgânicos, por exemplo. Então, o design, eu acho que ele tem um papel fundamental para o sucesso desse modo alternativo, vamos dizer assim, né, de ser e estar aí no mundo. E um outro aspecto que até a Tatiana apontou é a questão do consumo também, né, que é fundamental você rever o modo de consumir, né? Não adianta você levar para esse ambiente essa lógica, esse pensamento, né, de consumo. E aí, nesse sentido, eu achei muito interessante, porque na comunidade campina foi muito mencionada a simplicidade voluntária, a simplicidade consciente, né? Que simplesmente reduzir o consumo, você já está contribuindo e muito para um modo de vida sustentável, né? Então, é um outro aspecto também bem interessante. Sem dúvida, né? Nas ecovilas a gente vê muito essa questão das pessoas terem um protagonismo maior no próprio ato de consumir, produzindo muito, né? Então, mudando o design como princípio de tudo, né? Então, muito do desperdício, da poluição que a gente tem, dentro da ideia de economia linear, né? Desse pensamento mais circular, economia circular, um pensamento mais sistêmico, percebe como um erro de design ou uma necessidade de aprimoramento, inclusive dos materiais e técnicas de construção. Mas agora eu quero ler uma pergunta aqui que chegou pelo chat, então a Luciana realmente estava com dificuldade aqui para abrir a câmera, e aí ela está perguntando sobre os espaços produtivos, né? Então tudo a ver com o que a gente está falando. Nessas ecovilas que você visitou, você encontrou cultivos de sistemas agroflorestais, orgânicos, como base alimentar interna, e se tinha comercialização de excedentes também? E ela já emenda outra pergunta. Então, anota aí. Se na sua leitura do neo-rural, né, se você encontra elementos característicos urbanos no modo de vida. Obrigada, Lu. Começar de trás para frente, né? Então, sim, esse neo-rural, né?
o que eu percebi nesses 2 estudos de caso que eu fiz, que uma ecovila ela está muito vinculada a essa ideia de um modo de vida ainda urbano, no meio rural, enquanto a outra não. A outra realmente se propõe a ser um modo de vida rural. E isso era algo que não era nem o foco da minha pesquisa, assim, mas foi interessante observar essa dificuldade realmente, né, de se desvincular da cidade, né, do meio urbano. Em relação a esse outro aspecto que você falou, né, dos cultivos de orgânico de SAF, a comunidade campina, ela ocupa apenas 10% da área do terreno, propriamente dito, e tem vários SAFs, né, vários sistemas agroflorestais. E, na pandemia, eles tinham uma horta, mas o que acontece na Campina? Quando eu estive lá, era um grupo reduzido, 16 pessoas. Então, uma dificuldade muito grande na parte da agricultura, né? Porque, embora houvessem pessoas focalizando essa parte do plantio, não havia uma produção em escala para que houvessem excedentes, né? Na verdade, inclusive, não tinha nem autossuficiência assim, em produção alimentar, né? Eles compravam muito de fora, né? Da vizinhança. E isso é algo que eu acabo percebendo assim como uma dificuldade em função do tamanho dessas 2 ecovilas, né? As 2 têm uma população, as 2 ecovilas que eu pesquisei, têm uma população de menos de 20 pessoas, que é mais ou menos recorrente, né? No Brasil, difícil ecovilas com mais de 50 pessoas. E aí, nesse sentido, é muito difícil você ter uma produção alimentar que fomente uma soberania alimentar, né? Talvez por não ser o foco também, né? Porque você vê, como eu falei, na Campina eles têm uma produção de sabonetes artesanais que eles vendem, eles têm um foco na bioconstrução, em fazer cursos de bioconstrução, em ecoturismo, já em Terra Una, um foco em rodar o Gaia, né? Eles têm os módulos das dimensões de sustentabilidade, residências artísticas. Então, o foco não é a produção agrícola, né? Em nenhuma dessas 2, embora a Campina, na pandemia, como eles tiveram que fechar para visitação, eles ficaram com muita dificuldade de recurso e se voltaram, aí sim, eles se voltaram para a produção alimentar, né? E foi realmente que conseguiu manter a Ecovila durante a pandemia, né? Eles terem se voltado para a produção de orgânicos. Nossa, acho sensacional como essas iniciativas, né, de produção, elas também mexem com outros hábitos, né, seja não só diretamente ligados como alimentação, mas também no dia a dia, porque tem que ter essa inserção nessa rotina, né, que beneficia o coletivo, mas que também é muito transformadora do ponto de vista individual, né, você está ali se inserindo no ciclo da natureza, questão até de higiene, né, e hábitos de asseio pessoal, né, ligado a esses outros produtos aí que, além de não estarem contribuindo, né, com cadeias produtivas nocivas ao meio ambiente, também não estão poluindo os corpos, né, das pessoas com várias substâncias que não sabemos muito bem como funcionam e interagem. Então, é bastante complexo mesmo e acho muito bom a gente pensar isso do ponto de vista de quem ajuda a comunidade a organizar o seu próprio espaço, né? O arquiteto sendo aí um facilitador da comunidade para que ela faça escolhas melhores dentro dos objetivos que ela
quer chegar junto ali, né? Então, isso é muito bacana, eu estou, assim, muito animada, é porque vejo que nesse doutorado aí, você abriu mais portas do que fechou, sabe? E queria saber o que você acha que vem mais para frente. Pois é, eu estou naquela fase que eu estou sofrendo com ter tanta porta aberta, né? Mas a pré-defesa vem aí e eu espero que a banca me ajude a entender como juntar, talvez, essas portas e criar um grande portal para que a gente realmente possa, né, através das nossas pesquisas, fomentar a transição para uma cultura da sustentabilidade ou uma cultura da regeneração. Então, nesse sentido, a ideia agora é um pouco ouvir, né? Ouvir a banca, ouvir como delinear isso, mas com esse enfoque, né? Que o meu enfoque é realmente projeto arquitetônico, também isso que você falou, de como trazer todos esses questionamentos e essas ideias para um fazer mais consciente, né? Um fazer arquitetônico mais, não vou usar o termo em inglês, mas mais ambientalmente amigável, né? E de fato, vendo que existem outras possibilidades além do que é feito no meio urbano, né? Para que a gente realmente possa vislumbrar caminhos aí para resolver essa crise global, que é uma crise socioambiental ligada aí a esse modo de vida vigente, né? E também uma oportunidade para um fazer arquitetônico que engaje o próprio consumidor, o usuário, o cliente, enfim, não sei exatamente qual seria o termo, mas perfeito, né, para descrever um tipo de ser humano aí que a gente vê nas ecovilas, que tem tantas peculiaridades e diferenciam, de repente, do público que muitos arquitetos estão acostumados a lidar, né, e que tem essa predisposição para botar a mão na massa, né, e muitas vezes contando com o suporte aí dos turistas, né, ou dos aprendizes que voluntariamente vão aí para tentar reaplicar, até no ambiente urbano, né? Então vai para o rural, né? Então como que o arquiteto, às vezes, né, que está treinado, foi capacitado para gerenciar uma equipe, que está bem claro quais são os papéis de cada um ali, com a hierarquia e tudo no canteiro, e aí é um contexto diferente de trabalho, né? Não só pela localização e pela sustentabilidade, né? Mas também pelo coletivo que demanda, né, esses novos espaços. E um outro aspecto, até te ouvindo, eu lembrei aqui, né, de desconstruir essa ideia do alternativo, né? Que as ecovilas não é só uma solução alternativa no sentido do hippie, né? Desse fazer, assim. Não, tem muita tecnologia empregada, tem muita inovação, tem muito a contribuir também, inclusive com aspectos estéticos, né? De uma arquitetura integrada, de fato, com a natureza e que pode ser bonita também, né? Então, isso eu acho que é um ponto também chave aí dentro da nossa área, né, da arquitetura, de desconstruir essa imagem, sabe? Ah, sim, nossa, uma das coisas que me impressiona bastante nas pesquisas empíricas, né, que trazem aí documentação, inclusive, deixa eu terminar uma coisa para depois falar outra, né? É como o saneamento pode ser bonito através de um bom paisagismo, né? Então, é legal que no Brasil a gente tem essa formação do arquiteto mais ampla, enquanto em outros países tem o paisagista, o urbanista e o arquiteto como carreiras mais separadas, né? Então, aqui a gente tem uma formação mais holística já, por definição, e isso acho que favorece aí, a integração desses ambientes com novas funcionalidades e estéticas. E eu queria finalizar, porque o tempo aqui já está bem estendido, mas a gente ainda tem uns 10 minutos, então ainda queria fazer mais uma perguntinha e pedir também para você, de repente, fazer uma mensagem final
para todos, mas queria só saber assim, um pouco mais sobre essa parte da documentação, que você falou que fez um levantamento arquitetônico, né, dos espaços, então a gente encontra fotografias, muitos relatos por escrito, hoje em dia agora vídeos também integram, né, a questão do material bibliográfico, não sei também muito bem como colocar o termo, mas é um material de pesquisa bastante relevante. Então, assim, se você tem croquis, né, se você entende que é um material que vai ser integrado à tese, ou até, de repente, algo à parte, né, que você pode estar trabalhando depois. Então, eu tive que fazer o levantamento, né, arquitetônico, porque as duas ecovilas que eu estudei, elas não tinham o projeto. E, embora até o meu interesse não estava necessariamente no físico, né, na estrutura física, mas como eu estou dentro de um programa de arquitetura, eu precisava, de fato, ter as plantas. Então, é interessante também até como uma contrapartida para essas ecovilas, entregar, né, esses projetos para eles, para futuros, e a parte documental foi bem desafiadora, assim, porque não em Terra Una, mas na Campina, eles realmente não priorizaram isso, né? Então, os acordos, eles foram muito fluidos, é muito interessante que a Campina é uma ecovila que já tem 40 anos, né? De 90, 91, e eles foram realmente fazendo, deixando de uma forma orgânica, assim, né? Apesar de que, num dado momento, a coisa estava dando uma descambada, os fundadores precisaram retornar e dar uma reorganizada. Mas tudo a partir de acordos. Eles, inclusive, pontuam muito que os acordos são criados a partir das demandas, das necessidades. Eles não criaram acordos antevendo que poderiam ter algum problema. Então, isso é muito bonito de ver, né? Como é possível, né, ir negociando ali a partir de um cuidado mesmo com as pessoas. Já a Terra Una, como tem esse histórico do Gaia Education, né, esse vínculo mais educacional, eles já fizeram, eu acho que foram 5 anos, se eu não me engano, de conversas, até eles comprarem a terra. Então, eles já tinham um estatuto, eles já tinham acordos, eles já tinham coisas muito definidas quando eles realmente partiram para a ocupação do espaço. Então, isso foi interessante de ver duas formas, não tem regra, né? Mas duas formas diferentes e as duas funcionam, né? Desde que o grupo esteja realmente disposto, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o acordo, aquilo que está no papel, aquilo que está dito, é bem o que eu falei das variáveis comportamentais e disposicionais, né? Aquilo que eu acredito não necessariamente é aquilo que eu consigo aplicar, né? Por N questões, e aí não cabe aqui julgamento, mas que realmente, às vezes, se impõe como uma dificuldade. E aí, para fechar, assim, o que eu percebo é como a oportunidade de estudar essas comunidades abriu mesmo, né, a minha mente. Eu espero que essa pesquisa possa também contribuir para outras pessoas verem como outros modos de vida são possíveis, como a gente realmente precisa olhar para a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com a Terra, né, com Gaia, e ser mais consciente mesmo das nossas escolhas, da nossa vida cotidiana, como as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia impactam as nossas relações, impactam a gente enquanto indivíduo. Então, olhar para as ecovilas tem sido uma oportunidade muito grande realmente de olhar para mim, e isso me transformou tanto que me fez querer morar numa ecovila, né? Eu hoje faço parte de um grupo que está num processo de fundação de uma ecovila no Rio Grande do Norte, e era algo que eu confesso que para mim era inimaginável, embora eu sempre tenha sido uma inspiração por ser arquiteta, me achava muito urbana, e hoje em dia
é realmente um caminho que eu acredito que é um caminho possível para ter uma vida mais harmônica, mais integrada, né? E essa relação com a natureza, eu acredito que ela é a chave para a gente rever a forma como a gente consome. Então, acredito muito numa vida mais biofílica, que as ecovilas adotam, né? Então, que todo mundo possa aí ter essa relação de cuidado, né? E olhar para essas relações de uma forma mais ecológica, social, cultural e econômica também, né? Você foi assim bastante clara e objetiva e brilhante na exposição assim do seu raciocínio, e aqui queria manifestar também um elogio de um colega, o Luiz Gonçalves está falando que ele conhece bastante o movimento das comunidades aquarianas, né, um ambiente que já existia antes do termo ecovila ser aportado, né, para o Brasil. Então, há décadas, né, comunidades alternativas já estavam aí dispersas no território, realizando o ENCA, né, por exemplo, e ele disse que gostou muito do respeito, né, que você demonstrou na descrição dos princípios, dos valores desse evento e da Abrasca, né? Então, parabéns, porque é muito importante a gente realmente tratar bem aqueles que nos informam com tanta paciência, carinho e honestidade, né, e perceber o quanto que nós podemos nos transformar aprendendo com eles. Foi muito legal mesmo você trazer essa questão pessoal, né, do envolvimento com a formação de uma comunidade. Parabéns, vai fundo, espero que vocês tenham sucesso, seja muito feliz nessa empreitada aí, que com certeza, além de tudo que você falou, vale ainda confirmar, reafirmar, né, a riqueza sociocultural, né, que você vai ter nesse convívio aí, que presta atenção para a qualidade das relações humanas, que não deixa de ser qualidades de relação com a natureza, afinal, somos natureza, não é isso? Ah, perfeito, Béia. É isso, eu agradeço demais, assim, a oportunidade, né, de falar aí, porque um doutorado são 4 anos, então, nossa, muita coisa foi transformando aqui também, né, ao investigar isso, e sem dúvida o que essas comunidades fazem é muito inspirador mesmo. E que bom que a gente está junto aqui, podendo trocar, se inspirar e aprender. Viu? Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos por me ouvirem e pelas perguntas também. Sempre muito inspirador. Celebremos, se alguém quiser falar oralmente, né, se manifestar aí para fazer uma despedida para a Juliana antes que a gente encerre a gravação, fica à vontade. Estou vendo aqui muitas mãozinhas, parabéns, obrigado no chat, muito legal. Parabéns, minha filha, por esse envolvimento com a sustentabilidade, por pensar um país melhor, por pensar um planeta melhor. Eu fico muito honrada com isso. E esse grupo, vi várias pessoas também com esse olhar maior sobre o mundo, é por isso que a gente tem possibilidade de mudanças. Eu sou uma pessoa da esperança, eu sou médica de formação, então eu acredito que o ser humano tem jeito e que com esses pensamentos de vocês que estão mudando muitas coisas, muitos critérios, e também deixando escrito, divulgado pelas mídias, eu acredito que a gente possa realmente influenciar os nossos jovens. Muito obrigada, foi uma tarde muito boa. Não podemos deixar de notar essa participação super especial, recebendo elogios aqui, Jussara também, pelo chat. Parabéns pelo seu envolvimento, foi junto lá fazer experiência vivencial. Nossa, isso é muito lindo, sabe? Que legal você poder contar com esse apoio, é muito inspirador.
Bom, pessoal, vamos então agradecer a Juliana novamente por estar aqui, a presença de todos, foi muito interessante, muitíssimo obrigada. Para quem quiser rever, né, esse encontro, nos próximos dias estará disponível, notificaremos aí por e-mail, e no mais desejamos uma excelente noite. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.